12 horas e 7 minutos, completou 7 minutos agorinha. Está no ar o programa Folha Notícias. Eu sou Bruno Albuquerque, 24 de novembro de 2020, última semana do mês de novembro. Faltam 3 dias para Black Friday, ou foi mal, Black Friday. O brasileiro não toma vergonha na cara, quer americanizar tudo, né? E fala Black Friday, você passa nas lojas e vê lá tudo off. Sabe lá Deus se o povo sabe o que é off, e lojas que colocam on sale, sabe lá Deus se o povo sabe o que é on sale, e por aí vai. Esses dias eu até passei ali próximo à prefeitura e vi lá Laundromat. E eu, poxa, será que o povo sabe mesmo o que é Laundromat? O brasileiro tem esse hábito aí, viu? Infelizmente. 24 de novembro de 2020, hoje eu recebo 2 pessoas aqui. Primeiro, a Jamile Tupinambá, gestora educacional, que vai falar sobre essa polêmica entre as instituições privadas e a gestão pública, não só aqui na cidade de Camaçari, mas eu tenho recebido diversas queixas também de Dias D'Ávila, de Mata de São João, de Alagoinhas, e ontem eu estava vendo, na verdade ontem não, desde a quarta-feira da semana passada, São Paulo e Rio de Janeiro também já pararam as aulas, mesmo no sistema híbrido, e parece que os gestores não estão muito preocupados não, porque realmente não entra na minha cabeça como é que a gestão pública liberou tudo, menos escola, e eu queria realmente ou ir lá no Vale do Silício, tá? Ou ir lá na Harvard, não sei se é a Harvard, na verdade é a CDC, né? Que é o maior centro de pesquisa de infectologia do planeta, que fica lá nos Estados Unidos. E eu acho que eu tenho que visitar lá esse CDC para eu poder saber o que é que acontece, porque as boates estão abertas, as praias estão abertas, os restaurantes estão abertos, o cinema está aberto, fizeram política 24 horas com caminhada, com carreata, com motorrada, com todo tipo de coisa, o prefeito andando de moto sem máscara, a primeira-dama comendo tábuas de frios em plena carreata, e ninguém contrai a Covid-19. Agora, abrir as escolas, aí sim contrai a Covid-19. Tá? E eu queria saber realmente qual é o mistério. E aí eu vejo hoje no Tribuna da Bahia, um dos principais jornais daqui da Bahia, dizer o seguinte: secretário confirma que eleição elevou casos de Covid-19. Eu tenho que dar um troféu pro Vilas Boas, porque esse cara é muito inteligente, poxa. Eu acho que ele tem que ceder o QI dele para a humanidade. Ele é muito inteligente, ele conseguiu deduzir que a eleição ia elevar os casos da Covid-19, não creio. Ele deve ser superdotado. Eu acho que o Vilas Boas, ele tem que ir lá para o Vale do Silício, viu? Porque ele é muito inteligente, né? Ele agora descobrir que a eleição elevou os casos de Covid, poxa, é surreal. Acho que ele não é desse planeta não, viu? Guedes diz que o país vai perder menos empregos que na última recessão. Técnicos do IBAMA aplicam multa e embargam obra, mas superintendente anula decisão. Essa é outra seara que nós estamos aqui desde a semana passada, que os nossos internautas e ouvintes têm mandado pra gente aqui, tá? Sobre a construção de um resort mais um bar de luxo na areia da praia, em Praia do Forte, e é uma APA, e a prefeitura liberou, e o IBAMA liberou, e todo mundo liberou, e também só Jesus é que sabe como é que esse empresário conseguiu, viu? E daí está sendo construído na beira da praia, na areia ali onde a gente costuma sentar e etc. E estão montando, estão construindo lá, e está tudo lindo, maravilhoso, e seja o que Deus quiser, tá? Rui afirma que a vacinação contra a Covid-19 na Bahia deve começar no início de 2021. Na melhor da hipótese, eu não sei quem é mais mentiroso, viu? Se é o Rui Costa ou é a CM Neto. Acho que eu tenho que dar o troféu Pinóquio, não sei qual é dos dois. Aliás, eu não sei qual é o prefeito, porque primeiro dizem que a vacina seria no início de janeiro. O próprio Instituto Butantan já deixou bem claro que a vacinação só acontece no Brasil em meados de março para o início de abril. E aí eu vou conversar até com o Jamile nesse instante, porque o que eu acho engraçado é que os gestores escolares tiveram uma reunião com o prefeito no dia 16, depois foi marcada uma reunião no dia 19, é aí que eu digo que esses políticos são muito cara de pau, velho, é muita cara pálida. O prefeito marcou a reunião com os gestores escolares dia 19, e publica um decreto dizendo que vai continuar tudo fechado
até o dia 27 de novembro, ou seja, marca uma reunião dia 19 com o decreto já publicado e que não vai abrir absolutamente nada. Então, eu realmente não consigo entender. Aí o Rui Costa fala agora que a vacina deve começar no início de 2021, tá? Não acredito muito bem nisso não, mas segundo o Instituto Butantan, tá? A fase da vacina ainda está na terceira fase ainda, tá? E eu não acredito que essa vacina seja em janeiro, até porque já tem uma briga muito grande entre os países mais desenvolvidos em comprar. Ivete Sangalo diz que Carnaval 2021 só deve ser realizado com foliões imunizados. Rapaz, Ivete tá bem demais, viu? Ivete tá bem porque nessa pandemia ela que vai conduzir o Réveillon, viu? Rússia projeta vacina 95% eficaz e a metade do preço das concorrentes. A briga vai ser feia, viu? Jovem executado por traficantes no bairro de São Caetano. Tem poucos minutos que eu conversava com alguns amigos da Rondesp e eles disseram que tá complicado, viu? Tá complicado, a quantidade de criminalidade realmente tá desordenada e ninguém fala absolutamente nada sobre segurança pública, que agora é tudo Covid-19, 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 enfim. Homem é preso com 19 mil cigarros. Adolescentes são apreendidos em Feira de Santana. Outra coisa que eu realmente tenho que chamar o Tales de Mileto. Eu não sei, eu vou perguntar até a Jamília aqui também se ela é boa de matemática. Porque essa matemática da Covid também eu realmente não consigo bater. Porque assim, o prefeito Assemineto, juntamente com o governador Rui Costa e os prefeitos da região metropolitana, no dia 27 de agosto, quando eles publicaram o decreto da reabertura parcial do comércio, eles diziam que a curva estava controlada. Beleza. Semana passada é publicado que 100% dos leitos de UTI em Salvador estão lotados. E aí, curiosamente, desculpem, eu pego aqui novamente em outro site no Bahia Notícias e diz: ocupação chega a 100% em Itabuna. Então, eu realmente não sei que matemática é essa, que a curva está controlada e eu estou vendo cidade por cidade chegar em 100% nos seus leitos de UTI. Então, eu sinceramente não sei que matemática é essa não, viu? Que eles estão dizendo que a curva está controlada. Mas enfim, vamos para frente, né? Vamos para frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Brasil tem tendência de crescimento de mortalidade por câncer de mama. Esse ano eu achei engraçado que no Outubro Rosa passei vários vídeos aqui no programa de mulheres que não conseguiram nem a mamografia, nem a consulta com ginecologista e muito menos a ultrassonografia. Então, realmente está complicado, viu? Operação Faroeste volta à pauta da Corte Especial do STJ. Essa Operação Faroeste também está bem engraçada, viu? Porque essa Operação Faroeste, para quem está ouvindo a gente e não acompanhou, é daquela desembargadora que vendia sentenças e o que filho dela foi indicação para estar lá em Alagoinhas, inclusive, e daí estava envolvida, ela foi afastada, o filho dela foi afastado. E aí, curiosamente, nenhum outro colega desembargador quis julgá-la. Ou seja, foi para um canto, disseram que não iam julgar, foi para outro, disseram que não iam julgar, e ficaram rolando, viu? Então, é esse caso aí dessa Operação Faroeste. Enfim, mas vamos ver o que é que vai dar. Deixa eu dar boas-vindas aqui à nossa convidada, 12 horas e 15 minutos. Jamile, seja bem-vinda ao programa Folha Notícias. Obrigada pelo convite. É importante a gente ter o acompanhamento, né? Você esteve presente lá no nosso primeiro movimento das Escolas Unidas de Camaçari. E aí é bom a toda a comunidade estar por dentro do que está acontecendo e do retorno das nossas solicitações. Jamile, eu vou começar lhe dando um número aqui, eu quero saber a sua opinião. No dia 20 de março, o prefeito decreta o estado de calamidade pública no município e naquele momento ele manda fechar tudo. Naquele 20 de março, Jamile, curiosamente nós só tínhamos um caso de Covid no município. 2 meses depois, nós tínhamos 3 casos no município. 2 meses e meio, completando 3, nós tínhamos 6 casos no município. Ou seja, praticamente o comércio ficou fechado 3 meses sem necessidade nenhuma, porque todas as medidas poderiam ser tomadas naquele momento
sem fechar tudo, até para que todo mundo pudesse até se preparar. E nisso, consequentemente, um dos segmentos que tem sofrido até hoje é o das escolas. Eu queria, Jamile, ouvir de você, no seu entendimento, naquele 20 de março até hoje, tá? O que foi feito, o que é que você acha que foi o maior erro, como é que você percebeu que as escolas reagiram naquele momento, porque foi todo mundo pego de surpresa, todo mundo, tá? E daí não deu tempo nem da gente, é tipo aquela história de arrumar a cama direito, tá? Como é que você enxergou aquele momento, no dia 20 de março do primeiro decreto, qual foi o comportamento das escolas? Primeiramente, foi um grande susto, né? A gente também estávamos assustados, com medo desse tal vírus chegando, e a gente não sabia o que fazer, mesmo olhando para o que aconteceu em outros países, a gente ficou meio perdido. Só que com a única certeza de que a escola precisava continuar. E aí um dos segmentos que nunca parou foi a escola, né? E também um dos segmentos, na verdade, o único segmento que foi obrigado por lei a dar desconto. Quer dizer, a gente teve que investir em tecnologias, em capacitação de professores, e tivemos imediatamente, do dia 20 de março, eu lembro como se fosse hoje, no dia 21 eu já recebi uma ligação de cancelamento. Então, o pessoal não esperou, não pagou para ver, nem se ia abalar o salário ou não. Já veio imediatamente cancelando. Então, a educação não é tida como bem essencial para a nossa comunidade, infelizmente. Principalmente para a educação infantil, onde acha que, sei lá, vai para a escola para não fazer nada, para brincar o dia todo, enfim. E aí, desde então, a nossa escola, eu vou usar sempre, apesar de eu estar representando as escolas particulares de Camaçari, eu vou usar um exemplo porque é o que eu tenho de dados mais potentes, né? Então, a gente começou em março, com 40 alunos, uma escola nova, apenas 2 anos, e hoje 12 alunos sobrevivendo ao online. Então, apesar de ter investido em educação online, diminuído esses 12 pagando com desconto, mantendo os funcionários, então a conta não fecha. Muitas escolas já fecharam, inclusive sou de Barra de Jacuípe, já tem escolas lá que já fecharam e muitas outras aqui em Camaçari também. A nossa é uma dessas que está lutando loucamente. Fizemos um congresso agora de educação online para ver se a gente pega recursos para a escola, porque não tem, a conta não fecha. Então, sem a garantia do retorno, em 2021, fatalmente, muitas outras escolas vão fechar, incluindo a minha. Então, a gente está aqui pedindo socorro. E o que aconteceu foi isso, a gente não foi incluído dentro dessa discussão de escola. Se tem uma certeza que a gente tem, é que ninguém pegou Covid na escola. Então, tem, sei lá, 100 e poucas mil mortes, muitos casos, milhares de casos, milhões de casos, mas nenhum único foi na escola. Isso aí a gente pode relaxar, respirar tranquilo, bater no peito, que a gente não tem culpa de nada disso. Mas se a gente volta para a escola, inclusive tem muitos pais que estão receosos. No nosso movimento teve muita crítica dos pais, mas vai voltar? Como assim? Então, muitos pais vão questionar que se tiver um único caso em alguma escola, já vai ser o caos da saúde pública no mundo. Então, além da gente ter que preocupar com o econômico, a gente ainda tem que preocupar com a conscientização da população, da sociedade, dos pais, para ter segurança para mandar para a escola. Então, há vários fatores que vão influenciar aí nessa nossa posição crítica que a gente está hoje. Eu acredito que nós já estamos chegando ao 9º mês, Jamile, desse isolamento e desses decretos. Quantas reuniões as escolas participaram e quantas vezes foram convidadas ou pela Secretaria de Educação, ou pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou pela Secretaria de Saúde, ou pelo gestor municipal? Assim, antes desse movimento, a gente não foi incluído em nenhum momento. Desde, assim, quando a gente viu que cada escola tentou sobreviver sozinha, né? Essa é uma primeira etapa que todas as escolas passaram. Então, cada um olhou só para a sua instituição e tentou sobreviver, tentou ver como é que estava a reserva, as dívidas, e foram se organizando isoladamente.
Só que a gente percebeu que isolado a gente não tinha retorno nenhum, a gente ligava, não sabia o que fazer, e faz online, não faz online, e ficou tudo muito confuso. Então, em agosto, um movimento de Kátia Borba, a gestora da Escola Divino Alfa, do Colégio Divino Alfa, que também é de Barra de Jacuípe, teve essa iniciativa muito importante de reunir, vem cá, eu tô sofrendo, vocês estão também, porque se for só eu, tudo bem. É um erro administrativo meu, mas se tiver mais alguém, levanta a mão e pede socorro que eu tô aqui afundando. E aí, nesse movimento, a gente já tem mais de 100 escolas. E aí a gente se uniu, tivemos reuniões para discutir, para ver o que ia ter nessa declaração de pedido de socorro para a prefeitura. E nos unimos e fizemos uma petição salientando quantos alunos perdemos, o prejuízo, quanto estamos devendo, o bem que cada escola traz para a comunidade, diretamente e indiretamente, como um transporte escolar também fortemente atingido, merendeiras, pessoas que vendem lanche na frente de escola, enfim, serviço terceirizado, fardamento, muitos outros segmentos foram envolvidos nesse processo. E aí a gente foi e nos unimos, fizemos e levamos lá para apreciar, foi protocolado, seguindo todas as orientações, todos os caminhos que falaram para a gente da legalidade. E assim fizemos. Só que não tivemos nenhum retorno, nada, o tempo passando e aí a gente falou, a gente precisa ser visto, a gente precisa mostrar que a gente tá aqui, tá precisando de ajuda. Porque não adianta achar, que eu vejo muitas entrevistas também, o pessoal falando, gestor de escola tem dinheiro, né? Não isso até que eu ia lhe perguntar, Jamile, porque nessa última manifestação que foi feita, eu vi algumas pessoas ligadas ao governo querendo desqualificar o movimento, principalmente dizendo de que estão querendo ouvir só um lado e não ouve o outro, ou seja, não ouve o do prefeito, tá? Mas o que a gente percebe claramente, Jamile, é que o que está se pedindo aí é que o negócio volte a funcionar e não que o prefeito dê vagas de emprego para ninguém, ou que dê dinheiro para ninguém, ou que chame alguém para fazer parte da iniciativa pública, não. A movimentação, ela é grande, porque não se resume apenas em 5, 6, 7 escolas. Logicamente, tem gestores que participam e outros que não, isso é normal em todas as categorias. Eu vi aqui, os artistas foram poucos, se manifestaram. Eu vi os taxistas foram poucos se manifestaram. Quando se teve a manifestação também do comércio, foram poucos que se manifestaram. Então, assim, são pessoas que realmente chegaram ao limite, ou seja, ou vai ou racha, tá? Então, eu percebi que houve um momento que tentaram desqualificar. Então, até esse presente momento que vocês apresentaram isso, nenhuma resposta foi dada. Até o dia do movimento não, só que já estava agendada uma reunião com a secretária, e aí a gente foi para essa reunião, fomos bem recebidos, e ela deu um retorno sobre a nossa petição, né? Como foi feita por educadores e a gente sem muita forma legal de fazer, né? Somos educadores. Aí teve coisas que a gente colocou lá que não era possível e que teria que modificar. Por exemplo, a gente pediu isenção de imposto, aí disse que não pode, teria que ser uma carência, alguns termos que teriam que substituir, então ela deu esse retorno, disse que não é algo rápido, que é algo que demora, que tem que passar por etapas e que tem que ser aprovado pelo jurídico, enfim, e que não, assim, trocando em miúdos, que não ia ter um retorno rápido do pedido da nossa petição. Uma delas foi, a gente pediu também uma parceria, tipo, se tá precisando de vaga pública em Jacuípe, que eles peguem as nossas vagas, paguem pra gente, a gente abre pra comunidade. Houve algumas alternativas de ajudar a gente nesse processo. Sim. Mas nada que consiga falar assim, eu vou dar um fôlego pra vocês agora. Não conseguimos. Então, qual é o fôlego da gente agora? É o retorno às aulas. É a única forma da gente continuar
ter um pingo de esperança, né? Tá todo mundo abrindo matrícula, eu tô abrindo matrícula na fé, né? Porque a educação para mim é um ato de fé. Porque se fosse pelo dinheiro, como eu falei, muita gente fala, gestores têm dinheiro. Qualquer área de segmento que a gente fosse ia ser mais lucrativa e com menos responsabilidade do que a área de educação. Então, se você vê, tirando todos os gastos, o lucro é muito pouco. Principalmente quando você faz uma escola comprometida com a comunidade, de valor popular. Então, é muito trabalho. Então, tem que já desmistificar da comunidade, da população isso. De que falar assim, é porque tá querendo dinheiro, tá querendo isso. Não tá nada ligado a isso. Tá ligado à nossa liberdade de voltar ao trabalho, a liberdade de trabalhar para sustentar a nossa família. Então, cada um... não vim aqui ficar chorando pitangas, né? Mas cada gestor sabe o que está passando, abriram mão de muita coisa pessoal para tentar... Hoje a gente não tem nem condições de demitir funcionário, então tá numa situação que eu jamais imaginei na vida. Né? Tenho 2 filhas também, então todas passando, estamos nossa família toda envolvida nesse processo. Então o pedido foi esse de socorro. Então nesse dia... ela apresentou a nossa petição, disse que foi apreciada por alguém e que estava lá para nos ajudar no sentido de uma forma que seja possível. Que como a gente colocou, não dá para ajudar, mas que vai tentar fazer alguma forma que facilite a nossa vida. Porque os impostos mesmo continuando muito difícil, né? Principalmente de funcionários, enfim. Mas aí a gente está aguardando, enquanto ela está olhando isso. E o que eu gostei nessa reunião, que foi o que a gente estava querendo, era ser visto, né? Porque a gente estava em completo abandono. Então, lá nós fomos vistos, ela fez um decreto no dia 12, foi dia 12 ou dia 13 de 12 de novembro, onde ela instituiu um comitê para poder votar os protocolos de retorno da escola. Esses protocolos, na minha concepção, já deveria estar pronto, porque a gente já quer voltar. Mas a gente está lá, junto com... tendo voz, né? Realmente eu me posicionei em alguns pontos, porque eu estava muito preocupada, porque como a gente estava invisível, eu falei, vamos colocar um bocado de coisa, adaptações, que a gente sem dinheiro, como é que a gente vai voltar? Então eu estava muito preocupada com esse protocolo quando eu recebesse. E aí eu fui, dei alguns posicionamentos, falei algumas coisas que estavam lá e fui ouvida, né, que é o que a gente quis, ser visto, ser ouvido, incluiu lá. O protocolo eu fiquei mais tranquila ao ver, né, porque é algo que está acessível para a gente gestor. Também o médico que estava lá representando, né, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, porque tá... todo mundo que participou dessa reunião, que foi no dia 19 de novembro. Sim. E aí, nesse comitê aqui, tá vendo? Fica instituído o Comitê de Governança Intersetorial com a finalidade de operacionais orientações de protocolo emitido pela Secretaria Municipal de Saúde para a declaração do planejamento do futuro retorno às escolas presenciais no município de Camaçari. O Comitê de Governança Intersetorial é composto pelo seguinte membro. Aí vem Neurilene, secretária, Luiz Duplá, que é o secretário Sim. municipal de saúde, e ele também deu uma abordagem bem rica, né? Tipo, ele tá bem pelo lado empírico, então, para a realidade, não adianta, tipo, botar as escolas para fazer testagem em massa, obrigar a gente a fazer isso, porque já está no grau de comunitário, e aí a gente não vai conseguir. Testou hoje o aluno, amanhã, como é que a gente vai testar de novo? É uma vez por semana? Como é esse teste? Então, várias coisas que eu estava preocupada, ele clareou de uma forma com dados empíricos, científicos, e me acalmou um pouco. Outro ponto que eu fiquei mais tranquila também foi a secretária garantir que as escolas da rede estão prontas para o retorno. Porque como colocou juntas as escolas particulares com a do município, aí eu fiquei preocupada, será que vai ficar segurando para poder se prepararem? Porque a gente sabe de superlotação de sala de aula, de distanciamento, como é que vai ser feito isso, fornecimento de máscara, enfim, todos esses recursos que o município vai ter que investir para a rede voltar. E ela garantiu, com todas as palavras, que as escolas da rede estão prontas para retorno. Se falar, abre amanhã, tá tudo pronto para voltar amanhã. Então,
isso foi algo que, eu acreditando nisso, a gente pode ter uma data próxima para retornar, que é isso que eu estou acreditando. Só que aí falou também que não depende dela, depende da Secretaria de Saúde, né? Sim. E aí, a Flávia Maria também, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, o Marco Paulo, representante da Secretaria Municipal de Administração, a Tailane, representante do Ministério Público, José Marcelo de Santana, presidente do Conselho da Fundeb, Liene Verson, presidente do Conselho Municipal de Educação, a Lene também tá com a gente nisso, ajudou durante o processo que a gente começou a se unir. Alícia, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Paulo César, representante do Conselho de Saúde, a Márcia, presidente do Sindicato dos Professores, também esteve presente, é importante, né? O Silval, presidente do Sindicato de Servidores Públicos, a Eliette, representante das escolas conveniadas de Camaçari, e eu lá como representante das escolas particulares de Camaçari. Então, eu achei importante porque era um grupo intersetorial. Se eu não estivesse lá, a gente não ia ter esse olhar nesses pontos que a gente salientou. Então, ia ficar algo mais difícil pra gente. Então, só em a gente estar dentro desse comitê, eu já fiquei feliz porque a gente está incluído nesse processo. Já que nós somos os únicos da área de educação, que é o que mais importa. A gente sabe o que é possível e o que não é possível. Como, por exemplo, colocar no protocolo que não vai abrir o parquinho. Então, como você vai abrir uma escola onde a criança estava com isolamento social e não abrir um parquinho para ela? Né? Claro, com os protocolos de segurança, com a quantidade diminuída, com revezamento de turmas, enfim, com higienização, mas não tem sentido os parques estarem abertos nas praças públicas, nos condomínios, e Sim. A gente na escola, onde a gente consegue saber, né, de onde mapear. Se um aluno tiver com Covid, a gente vai saber qual é a família, com quem ele se relacionou, qual foi o professor, qual é a turma dele. Então, a gente consegue mapear o caminho dessa criança. Coisa que não consegue em espaços públicos ou em condomínios, né? Então, é mais seguro pra gente. E aí, eu fiquei mais tranquila com esses pontos que foi apresentado, que eu estava mais tensa e fiquei mais tranquila. Agora, eu gostaria muito de que esse retorno fosse o mais breve possível. Agora, Jamile, o fato curioso aí que eu percebo, na verdade, é o seguinte: são 9 meses do decreto, 9 meses não só do decreto de fechamento das escolas, mas de todos os outros. Eu percebi que a prefeitura ela fez diversas reuniões. Por que se demorou 9 meses para incluir vocês? Né? Essa dúvida que eu tenho, a primeira, né? Por que demorou 9 meses? Porque vocês não foram convidados assim como os outros foram convidados. Tá? Outro ponto que eu acho muito curioso também se vocês não tivessem feito as manifestações, será que vocês estariam envolvidas agora ou continuariam no descaso? E isso que a gente vem martelando aqui o tempo todo, e não é só o seu segmento, né? Nós temos outros segmentos que ainda não foram acrescentados, né, nesse conselho. Então, eu realmente sou crítico ferrenho a determinadas ações da prefeitura por isso, e dentre elas é essa questão da comunicação. Então, eu acho que a sociedade deveria estar envolvida, eu acho que a sociedade deveria ser ouvida, até porque cada um que tem o seu negócio é que sabe as suas deficiências e que também sabe combatê-las, principalmente no retorno de uma aula. Então, o fato curioso, na verdade, que eu percebo aí, é que são 9 meses de isolamento e só agora que vocês foram incluídas, ou seja, uma total falta de respeito, tá? Eu achei que foi uma total falta de respeito. E, por fim, não dá ainda, pelo que eu percebi aí, não dá ainda sequer uma provável data ou quando vai ter esse retorno. A ajuda eu já percebi que é zero, que não vai partir absolutamente nada pelo que eu vi. E o fato curioso também é que sempre quando eu estou, né, dando uma olhada no Diário Oficial e etc., tá, eu percebo que para determinadas empresas a prefeitura tem urgência. E eu acho engraçado quando a secretária fala que tem que ir para assessoria jurídica, etc., e eu não vejo isso quando tem essas empresas de grande porte vindo para Camaçari. Eu vejo a facilidade, pelo contrário, eu vejo a facilidade muito grande de um alvará de manipulação de alimentos, de um alvará de construção e etc. Agora, nós temos mais de 100 escolas que estão aí prestes a fechar
as portas, e daí, Jamile, as pessoas às vezes não entendem que nós não estamos falando de uma escola da gestora educacional, mas nós estamos falando da gestora, nós estamos falando de professores, nós estamos falando de educadores, nós estamos falando da merendeira, do transporte escolar. E aí eu queria lhe ouvir outra coisa também. Você tem tido contato, Jamile, com essas pessoas, as pessoas que trabalham com transporte escolar, as pessoas que trabalham como merendeiras, as pessoas que são terceirizadores? Como é que essas pessoas também estão lidando com essa situação? A situação está crítica, né? Está urgente, na verdade é um grau de emergência. E aí, por isso que a gente também quis juntar ao nosso movimento toda a comunidade que faz parte da educação, não só professores, gestores e educadores. Inclusive, dentro do próprio movimento, tem também aquele lado dos professores com a resistência de voltar, né? Assustados, querendo a vacina, que você até apontou aqui sobre a vacina. Só que se a gente for aguardar a vacina, eu também não entendo, porque foi o único segmento que aguardou a vacina. Então, não tem sentido isso, né? Não tem sentido. Se a gente trabalhar com protocolo, com distanciamento, com máscara, com tudo que for estabelecido em comum acordo, eu acredito que esse retorno deva ser urgente. E quanto a secretária Neurilene, eu acredito na importância dessa parceria da comunidade particular com a pública. Eu acho que isso é algo que só tem a somar, não só agora, porque a gente procurou, né, fizemos esse movimento das Escolas Unidas de Camaçari, mas também durante outros momentos, né? A educação deve ser democrática e universal. E eu vejo isso até como uma oportunidade da gente unir, né, da gente fazer congressos, falei sobre isso também, da gente trazer capacitações, tanto para professores públicos como professores particulares, e mudar isso de como se fossem segregados, né, separados. A gente somos cidadãos, né, tanto público quanto particular, a gente paga o imposto, a gente tem todas as necessidades comuns de todo cidadão, e a gente precisa ser visto como e isso a gente precisa ser incluído, essa troca só tem a somar. Então, eu acho importante estreitar esse elo da participação da comunidade dentro da prefeitura. A gente precisa estar lá não é casa de ninguém, lá é nossa casa, é casa do povo. Então, não é casa de nenhum partido. Eu vejo isso como espaço livre, né? Como eu comentei com você, nosso movimento não é partidário, né? Eu nem acredito nesse sistema de democracia, sou anarquista, né? Enquanto houver um detentor de poder, eu acho que vai acontecer isso. Mas como o poder do povo, a gente tem que estar lá em qualquer segmento, seja no governo, na prefeitura, na Câmara de Vereadores. A gente precisa dizer nossas dores, porque eles estão lá para nos representar, eles são nossos funcionários, não é o contrário. Então, quando a gente vai pedir ajuda, é porque elegeram, estão lá para nos servir, e não é outra função, né? Acredito muito nisso. E o intuito é esse, é que a gente seja visto, seja incluído, que essa inclusão se mantenha após pandemia, retorno nas aulas. A gente quer estar por dentro de tudo relacionado à educação e estiver dentro do nosso município. Aí, Jamile, você até falou um ponto interessante, eu queria saber também, que é a respeito do poder legislativo. O poder legislativo, algum vereador tem se manifestado, você tem percebido se há de fato uma movimentação dos vereadores para poder ajudar o movimento, ajudar as escolas, alguma coisa foi feita, você tem essa ciência? Tem alguns vereadores, como eu te falei no início aqui, que a gente conversou antes de ligar. Sim, nos bastidores. Nos bastidores, eu não sou muito boa de nomes, não vou me lembrar, mas tem uns 3 vereadores que estão nos ajudando nesse movimento. Um colocou advogado para poder organizar as nossas, né? Porque se a gente ainda fosse pagar advogado, não dava. Então colocou advogado. Teve outros que facilitou a reunião com a secretária, entrou em contato e falou, não, o pessoal quer ir, ouve eles e tal. Então tem esse intermédio, né? Se não for por eles, a gente sequer é visto, né? Então tem sim. Agora eu não vou lembrar o nome. Se alguém me lembrar o nome, coloca aí no grupo que eu falo. 12 horas e 41 minutos. Para você que está chegando agora, eu vi até alguém aqui perguntando. Jamile Tupinambá, tá? Que está aqui com a gente. Ela
foi nomeada como a representante das escolas privadas daqui do município, tá? Necessariamente não quer dizer que Jamile está sozinha, não, até porque não teria como se receber mais de 100 gestoras escolares, então foi nomeada algumas pessoas. Hoje eu estou recebendo a Jamile Tupinambá, mas eu tive a oportunidade aqui também de receber a Kátia Borba, que também é outra gestora educacional, que também está à frente desse movimento. Isso. É um movimento que são todas as mulheres. E outra coisa que eu queria até lhe perguntar, Jamile, estava aqui na minha cabeça para eu poder perguntar também. Eu percebi até de todas as movimentações, e naquele dia até na manifestação de vocês em frente à prefeitura, que é um amaranhado de mulheres, sim, né? E aí eu queria saber de você também a respeito disso. Como é que vocês têm trabalhado isso, Jamile? O que é que vocês têm enfrentado de fato? Porque o que nós percebemos é que já há uma discriminação muito grande contra os movimentos feministas, né? Contra os movimentos que empoderam a mulher, e a mulher está aí. E nesse instante eu vou falar até de um evento que vai acontecer sexta-feira lá na Arena 2 de julho. São 50 mulheres, como diz no popular e no Nordeste, arretadas, tá? Vão fazer uma expofeira, 50 mulheres que se reuniram sozinhas, sem ajuda de absolutamente gestão pública nem de ninguém, e vão realizar uma feira para expor seus produtos. Estão tentando também, Jamile, sobreviver, mostrar às pessoas o que elas trabalham, o que elas estão vendendo e que podem atender em casa, e por aí vai. E aí eu lhe pergunto, como é que tem sido essa labuta de vocês? Porque eu percebo que muitas têm família, tanto tem marido, como tem filho, como tem neto. A gente percebe que tem gestoras escolares, que tem escolas que são hereditárias, que já tem avós, que já tem filha da filha da filha da filha. Como é que tem sido esse trabalho de vocês? Foi bom você tocar nesse ponto, que essa semana foi a semana do empreendedorismo feminino. Então, a gente está aí firme e forte nessa função. Eu percebi que o nosso movimento foi imensamente feminino. Fiquei feliz, e temos educadores também, tem o professor George que faz parte, mas a maioria somos mulheres, né? Inclusive por isso que ele falou, o professor George falou, não, eu quero ficar com o presidente. Eu falei, não é justo, tanta mulher e um homem para representante. Não, somos mulheres, né? Apesar de eu não querer representar, porque, gente, é o que você falou, a vida de mulher. Olha, gente, vou te contar, viu? Eu tenho 2 filhas, uma de 3 anos, outra de 8 anos. A escola, né? Treinamento de professor, capacitação, a casa. Enfim, é difícil. Tanto é que eu falava, não vou conseguir chegar, eu tenho que ver quem fica com minhas filhas. Não tenho ajudante, não tenho babá, não tenho ninguém. Eu fazer almoço, horário de almoço. Então, é uma realidade que não sou só eu, né? A maioria das mulheres passam por isso. Infelizmente, ainda cai sobre nós essa demanda da parte de tarefas de casa, de cuidados com os filhos, ainda sobrecarrega um pouco mais. Mas a gente tem essa visão humanística, né? Eu falo muito da pedagogia humanitária, a gente tem essa visão humana das coisas. E se a gente está falando de política, se tivesse mais mulheres envolvidas com a política, eu acredito que ia ser muito melhor, né? Diminuindo o machismo, as agressões, a violência, um olhar para o que é real, né? Para a essência da população. Eu acho que ia ser bem importante. Então eu fico feliz quando eu vejo esses movimentos que são crescentes, né? Estamos sendo vistos, mas que fácil não é, viu? Não é fácil estar aqui hoje falando em nome de todos os representantes das escolas particulares de Camaçari. Então é desafio, mas a gente está aqui para superá-los. Rapaz, eu martelei tanto aqui, viu, Jamile, nas eleições. E fiquei muito triste porque Camaçari tem mais de 14 mil eleitoras, a mais do que homens, e consegue eleger apenas uma vereadora. Então foi uma lástima, tá? A Fafá de Senhorinho, que já era uma suplente, saiu da suplência e virou vereadora, e a nova, a única que foi eleita foi a professora Angélica, que eu espero que faça jus, inclusive, agora, né? A educação, a Angélica, que tem um projeto social em Abrantes, inclusive, que é uma casa de acolhimento de mulheres que sofrem violência doméstica também, é educadora, é dona de escola também. E aí eu tenho outra pergunta bem curiosa para você, viu,
Jamile, que eu vejo muito aqui nos meus comentários e etc, que é o seguinte: de Passarinho, forte abraço para você que tá aí. Malena Variedades, que vai estar lá também, firme e forte na Mulher Empreendedora. Vai ser no dia 27, sexta-feira, na Arena 2 de Julho. Começa às 10 horas da manhã até às 18 horas. Jamile, fala pra gente um pouco a respeito das aulas em casa. Eu recebo aqui muitos áudios às vezes e eu percebo, através até de manchetes de jornais, que os pais têm sofrido bastante em ensinar as tarefas. Alguns pais têm consciência de que os filhos vão finalizar o ano sem aprender realmente. Algumas mães que não têm o próprio conhecimento acadêmico. Imagine você, alunos de 7ª, 8ª série, que muitas vezes os pais são analfabetos. Tá? Como é que você também tem enxergado essa seara entre os pais e as instituições agora? Eu costumo dizer, principalmente em época de matrícula escolar, que escolher uma escola é um casamento, gente. Porque vocês vão passar... Quanto tempo dura a educação infantil? Quanto tempo dura o fundamental, né? No mínimo 12 anos na escola. Então, o que acontece? Às vezes os pais não escolhem as escolas filosoficamente, de acordo com seus valores, com seu ideal. Ele vai lá ver só, sei lá, se é perto de casa. Ou, esse aqui é mais barato, esse material é mais barato. E aí, o que acontece? Passa o ano todo tentando mudar a escola e a escola tentando mudar o pai. Então, ao invés dos dois estarem caminhando no objetivo maior, que é a educação, fica cada um tentando convencer o outro. E não vai rolar. Ninguém muda ninguém, né? O que a gente tem que parar para ver é que a escola tem um projeto político-pedagógico onde ela sabe como é que ela vai ensinar. E a família também tem seus valores que sabe como é que vai ensinar. Então, a proposta ideal é que a família decida em conjunto e escolha a escola que tem a ver com a proposta pedagógica da família. E aí isso vai facilitar muito essa dificuldade. Agora mesmo, a gente está com aulas online, cada escola foi tentando ver a forma com que conseguia fazer. Então, na minha concepção, a educação infantil não consegue ficar 4 horas todos os dias, de segunda a sexta. Fica, cansativo, puxado, e os pais têm que trabalhar, têm que fazer a comida, têm que cuidar da casa, realmente é um dos maiores desafios. E eles não vão substituir o professor. O problema está aí. Muitos pais acham que vão substituir o professor. Não vão. Então, a gente tem que entender também as limitações e ir trabalhando com a realidade que a gente tem. Então, assistiu aula online, fez atividade, prioriza um pouco a educação. Tem que estar lá, tem que fazer para ele desenvolver, pronto. Mas se está sofrido, se está doloroso, não funciona. Eu digo que o termômetro, se a educação está funcionando, é a felicidade da criança. Se está doloroso para ela, vamos parar um pouquinho, vamos tentar de uma forma diferente, tanto para a escola quanto para pais. A gente precisa rever, cada um é um. Tem crianças que se adaptaram lindamente. Tem crianças que não rola, e se não rola, eu vou ficar obrigando, ou a gente tenta outra estratégia. Ela fica tímida em grupo, e se eu fizer uma ligação, um vídeo aula individual? E se eu fizer um vídeo para o pai fazer depois com a criança? E se eu fizer uma aula mais lúdica? Então, é sair da caixinha para facilitar. Tentar personalizar um pouco a educação, porque cada um é de um jeito. E aí é um grande desafio, né? Mas se a gente une a filosofia da família com a proposta pedagógica da escola, tem muito mais chance de ter sucesso e ser mais leve, né? Rapaz, é coisa, viu? E pra eu liberar a Jamile, tá? Vou fazer aqui minha última pergunta, e é outra seara que eu li aqui nos noticiários, Jamile, que como diz o ditado, que desgraça pouca para pobre, né? Eu estava vendo, Jamile, que está tendo uma movimentação muito grande dos pais com o PROCON acerca dessas matrículas que as escolas já estão abrindo. Inclusive, o PROCON tem induzido as escolas a mudarem os seus contratos, tá? Onde deixa bem claro que, por não saber a data exata de quando vai começar as aulas, que essa questão do pagamento, de desconto, de livros, seja tudo mudado. Como é que vocês também já estão, se movimentando para essas questões?
O nosso grupo, foi boa essa união por causa disso. A gente está compartilhando alguns contratos, a gente está compartilhando algumas datas de calendário para que a gente esteja todo mundo unificado. Não adianta uma escola começar um dia, outra escola começar outra forma, e aí vai ficar tudo perdido. Não, a gente está tentando organizar tudo isso para que os danos sejam o menor possível, porque o contrato do ano passado, desse ano, né? Para mim, eu já estou em 2021. O contrato desse ano, ele teve muitos furos, porque foi algo que a gente jamais viveu. Então, para quem vendia em boleto, comprou material em boleto, teve a pandemia, parou de pagar, a escola sumiu a dívida de todos os alunos inadimplentes. Então, foi, sabe, imensurável esse dano. Então, tudo isso vai estar lá dentro do contrato, onde a família também deve ler, para depois... A gente tem mania de assinar um papel sem ler e depois falar, não sabia, não estava. Então, que seja um hábito, até um hábito de cidadania. Você lê o que você vai assinar, para você ver as cláusulas, porque é importante entender, e isso a gente precisa falar disso, tá? Que a escola é um contrato anual. Você não paga um mês. Tipo assim, vai em março e vai em agosto. Não é mensal. A escola é um contrato anual. Então, quando você contrata, você divide para facilitar o pagamento em 12 parcelas. É uma linha de financiamento, na verdade, Exatamente. Né? Então, se você vai, porque vai começar em fevereiro, vai começar em março, não importa. Quanto é a anuidade da sua escola? Sabe quanto é? A unidade da minha escola é 6 mil. Pronto, é R$500 por mês. Se você vai ter 10 meses, 6 meses, não importa, sabe? Porque são 200 dias letivos. Onde vai estar cada dia letivo? Não importa. Se vai ser sábado, domingo, se você vai trabalhar feriado, como é que você vai fazer? Não importa. O que importa é que é um contrato anual. E os pais precisam estar cientes disso, porque às vezes se sentem lesados, mas porque não entendem que a educação é um bem anual. Porque o professor, no mês que ele não vai, não deixa de receber. Principalmente que recebe muito mais no mês que deixa de ir. Exatamente, ainda tem esse porém. Mas, Jamília, como é que vocês estão lidando com a situação do reajuste? Porque eu percebi também que há um embate muito grande do reajuste de 7,5 a 7,7 no valor das mensalidades, ou seja, no pacote, né? Como é que vocês estão lidando com essa situação? Porque a princípio foram 20% dado de desconto por conta da pandemia, exatamente, que depois estendeu para 30% e algumas cidades chegaram até 35%. E daí você se depara agora com o início do ano, tá? Onde não há uma data certa para o início da aula, e aí você ainda está no decreto dos 30% e tem essa briga agora para se aumentar 7,5% ou 7,7%. Como é que vocês estão lidando também com essa questão até de reajuste de livros e etc? Isso, a conta não fecha, né? Inclusive, os reajustes dos livros estão muito maiores que isso. Não está 7%. Então, o material didático aumentou, tudo aumentou, né? Você não vê, obrigou a mercado a dar desconto. Cadê o mercado? A gente está pagando o que eu fazia de feira com R$600, hoje não leva nada. Então, tá louco o aumento de tudo. Então, a escola, luz, água, não foi essa proporção de 7%. Então, não tem como a conta fechar. Né? A gente tem que rever, reivindicar, conversar sobre isso, ser inclusive uma pauta lá das nossas reuniões com o município para que veja isso. A gente não vai conseguir manter nesse valor não, de 7%. Rapaz, o problema é chegar agora, né, Jamile? Nas suas matrículas e o pai dizer, meus 30% aí, viu? Meus 30%. Rapaz, Rapaz, como tá crítico, eu tô temerosa, viu? Minha avó dizia, meu filho, tu vai ver coisa, viu? Tu vai ver coisa, e a gente tá vendo, viu? E eu vi aqui, teve uma internauta que perguntou aqui, eu acho que foi fevereiro, espero que em fevereiro as aulas em sala de aula tenham que ser realizadas. Olha, Cislaine, eu acho meio difícil, viu? Mas eu acho meio difícil, porque eu não confio muito bem nesse tal desses políticos, nessa tal dessas vacinas, que todo dia todo mundo diz que tem uma vacina e daqui a pouco tem uma complicação. E você falou até um aspecto importante, viu, Jamile? Eu me lembro que no início da pandemia os pais dos alunos diziam que os alunos só iam voltar a assistir aula depois que tivesse a vacina.
Aí agora, Jamila, a gente se depara com os pais, com os filhos no shopping, no cinema, na praia, nas baladas, nos restaurantes. Quer dizer, todos esses lugares eles podem levar o filho sem a vacina, mas na escola não pode. Que tem muito maior aglomeração, né? Pois é. E o que eu acho engraçado é que teve, não me recordo agora, um dia de um programa que eu estava falando, e aí um pai disse que a quantidade de pessoas na escola... Ô, gente, pelo amor de Deus, vocês passam sexta-feira, sábado e domingo na Inocop, na bomba, tá igual um formigueiro. Pode ter certeza que é muito mais gente do que uma sala de aula. Nossa escola hoje tem 11 funcionários e 800 metros quadrados. Então, o espaçamento chega a ser... O que você tem que pensar é o seguinte, distanciamento. Sim. Pronto, tem um distanciamento, qual o problema? Né? Tem a higienização, tem os protocolos todos de segurança que a gente está tendo que adaptar, colocar pia, isso e aquilo outro. Então, se tem isso aí, não tem sentido não ter retorno às aulas, né? Até porque tem salas de aula que da rede privada que não tem 20, 30, 40 alunos. Tem salas de aula de educação infantil que às vezes você tem 15 alunos. Então, se você pega e faz o distanciamento social, cabe tranquilamente 15 alunos dentro de uma sala de aula. São 12 horas e 57 minutos. Recebi aqui Jamile Tupinambá. Esse nome Tupinambá é algum... Eu vou tirar até essa curiosidade aqui agora, de índio, né? De índio. Agora só me recordo, eu me lembro, né? A família de Nazaré das Farinhas. Isso. Tupinambá é o nome de um peixe também, não? Eu não me recordo se alguém me disse. Eu sei que é o nome de uma tribo indígena, né? É uma tribo indígena, isso, brasileira. E a gente é de Nazaré das Farinhas. Sim. Né? Aí a família tá rapaz, Nazaré das Farinhas, de onde vem das farinhas de Camaçari? Eu acho engraçado que agora, né, Jamil, ninguém compra mais nada de Camaçari, né? Porque o abacaxi é de Itaberaba, a farinha é de Nazaré das Farinhas, né? O requeijão é de Santa Bárbara. Rapaz, eu não sei como é isso não. Jamil, obrigado pela sua participação. Vou lhe desejar boa sorte, tá? E eu comento aqui sempre no programa sobre essa questão das escolas, me deixa realmente muito preocupado, não só pelos gestores, mas também pelas crianças que estão sentindo falta da escola, né? Relatos que eu tenho de crianças que estão em depressão, crianças que estão inclusive até mais agressivas dentro de casa, que não conseguem sair para visitar seus coleguinhas. Então, o problema não é somente sala de aula, vai além de sala de aula. Eu espero que se resolva da melhor forma possível. Então, lhe agradecer mais uma vez e fica à vontade. Agradeço o convite. Esse ponto que você tocou é muito importante, porque o desenvolvimento da criança até os 7 anos é o que vai gerar toda a bagagem que ela vai carregar durante a vida, seja cognitiva, emocional, enfim. E aí, quando ela está em isolamento, a gente aprende como? Com interação. Então, as crianças estão sofrendo com a falta de interação, com a falta de atenção também, que os pais estão tendo que se virar com essa criança em casa, então não tem ninguém ali especializado próprio para poder estar olhando essa criança. E aí ela fica perdida nesse sentido. Então, a gente precisa, de forma urgente, olhar essa criança como uma prioridade da educação. Então, pesar na balança quais os impactos que vão ter na vida dela para que a gente retorne o mais breve possível pela saúde emocional e cognitiva dessas crianças. Porque não tem como você voltar, né? É daqui para frente, como você falou, vai ter crianças que não vão alcançar, ok, mas é daqui para frente. Tem algo chamado fases do desenvolvimento, né? Maria Montessori fala em períodos sensíveis, que a criança está lá, com 3 anos na fase motora. 4 anos, 4 anos já não é fase motora, é outra fase. Só que se ela não desenvolveu a motora, aí vai aquele dominó derrubando. Exatamente. Então a gente tem que entender isso, não é, tudo bem, não tem nada não. Não, tem sim, então vamos estudar. Eu digo que os pais precisam estudar. Então vamos estudar para ver qual a necessidade e você tentar suprir em casa. Agora, negligenciar e deixar a criança lá, passando um tempo, esperando a escola, vir um dia e suas necessidades não serem supridas, aí é um abandono infantil muito grave. Então a gente precisa ter, não é só dar comida não, tá? Dar comida e o tablet, não é isso. Agora Ave Maria. Dar comida e tablet não, é você realmente olhar o desenvolvimento da criança para ajudar ela a crescer. Então eu te agradeço o convite. E quando a gente tiver mais notícias ou melhores notícias,
venho compartilhar com vocês. Eu tô na torcida, tô nesse ato de fé de que a gente volta em fevereiro. Você falou que acha que não, eu tô. Tomara, viu? Com todo o meu coração que a gente vai voltar em fevereiro. Eu espero, viu? Eu espero. Eu tô vendo aqui o governador e o prefeito tá preocupado no Réveillon, é no carnaval que vai ser realizado no São João, enquanto a gente tá aqui preocupado com isso. Isso é a prioridade, né? Qual é a prioridade? Já pensou? Carnaval ou a educação? A educação está um ano aí, né? Nessa luta online. Precisamos nos ver, urgente, morrendo de saudade dos meus alunos, da galera lá fazendo bagunça. É engraçado que quando tá trabalhando, né, todo mundo diz, eu não aguento mais, minha cabeça, daí agora sente saudade, né? É igual a filho, depois que bate asas que vai embora, amor, que saudade das crianças, viu? É assim mesmo. 13h01, vamos a um breve intervalozinho, já eu volto e já voltamos também com o nosso segundo entrevistado de hoje, vai ser o Thiago Peixoto, presidente do PSL daqui da cidade de Camaçari. Já estamos de volta. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultora.
São 13 horas e 5 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias Pro Eliana. Pois é, acabamos de falar aqui com a gestora educacional Jamile Tupinambá, que está representando, tá, as escolas privadas daqui do município. Diego Lopes, doutor Diego, que seara é essa, tá? Que seara é essa dessas escolas, viu? E pelo que eu já esperava, a Prefeitura Municipal de Camaçari não se manifestou em absolutamente nada, como diz o ditado, necas de pitibiriba, tá? Deixa eu mandar aqui um forte abraço para os nossos ouvintes do Brasil, do Reino Unido, da Zâmbia, do Nepal, Porto Rico, Portugal, Tanzânia, Burundi, Guiné Equatorial, Espanha, Argentina, Quênia e Paquistão. Um forte abraço para todos vocês que curtem o nosso programa. Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes lá, internautas de Piritiba, lá na Chapada, também Mata de São João, Alagoinhas, Dias d'Ávila. Um forte abraço para os nossos ouvintes internautas lá do Rio de Janeiro, também de Cotim, em São Paulo, Aracaju, em Sergipe. Um forte abraço. Um abraço também para nossos ouvintes de Piracicaba, em São Paulo, em Curitiba, no Paraná, Blumenau, em Santa Catarina, Lisboa, em Portugal. Um forte abraço. Uauá também, região do deputado Roberto Carlos, um forte abraço para você. Porto Nacional, lá no Tocantins, um forte abraço também. Vamos lá para as principais manchetes, e eu já falava até aqui no início do programa. O secretário Vilas Boas, Fábio Vilas Boas, confirmou ontem que a eleição elevou o número de casos de coronavírus na Bahia. Agora, secretário, agora é brincadeira, Daniel Godin. Daniel Godin, o nosso grande repórter, tem uma boa notícia para lhe dar, viu? Nós estamos de mala prontas para ir para Petrolina esses dias, onde nós vamos articular lá a questão da nossa TV Pernambuco. Então, Daniel Godin, imagine você que o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, confirmou ontem que a eleição elevou o número de casos do coronavírus na Bahia. Engraçado que o secretário não tinha se manifestado na época da eleição, enquanto o governador, tá? O governador mais o prefeito Assemineto estava lá andando para cima e para baixo sem máscara, fazendo caminhadas, fazendo carreatas. Engraçado que nessa hora ninguém pensou nisso, né? Então, o Vilas Boas disse que em algumas cidades a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 60%. O caso mais preocupante é Feira de Santana, onde ainda ocorre o segundo turno das eleições. Preocupante, secretário? Por que ainda não decretaram o lockdown? Então, não consigo entender. Então, segundo o secretário, ele disse que em Feira de Santana, 90% dos leitos de UTI do estado estão ocupados. Então, acho que o secretário deveria tomar vergonha, junto com o prefeito Assemineto e o governador Rui Costa, e entender, tá, que todas essas medidas que os políticos tomaram só foram para prejudicar o povo. Só foram para prejudicar o povo. Em nenhum momento, mas em nenhum momento nós vimos que essas ações foram realizadas para beneficiar o povo. Não foram. Não foram, lógico que não. E aí o próprio secretário ele disse que está preocupado com as festas de final de ano. O senhor não é o secretário estadual de saúde? Então quer dizer que o senhor não tem voz altiva. Então se o senhor está dizendo que está preocupado com as festividades de final de ano, que vão acontecer, diga-se de passagem, o prefeito Assemineto já disse que vai acontecer o Réveillon, Ivete Sangalo, tá? Ivete Sangalo e o Léo Santana. Então tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Pois é, Daniel Godin, você está em Petrolina, me fala aí um pouco também de Petrolina, de Pernambuco. Pernambuco com aquele imbróglio todo, o Paulo Bonfim aí parece que deu nó em todo mundo, viu, Daniel Godin? Então, Pernambuco também que passa por maus bocados, e aí eu não consigo entender. Aliás, o Pernambuco, né, vai ter lá a família Aras, que está tentando combater também a família Campos, e vai ter o segundo turno. Vamos ver o que é que vai decidir. Não, secretário, eu vou até tomar aqui meu chá, viu? Eu realmente não consigo entender como é que o secretário de saúde ele fala de todas essas festividades, se realmente ela vai acontecer. Então, agora não me causa espanto
não me causa espanto ele dizer que os casos da Covid-19, tá, aumentaram. Já falando na Covid-19, a vacina da AstraZeneca pode ser 90% eficaz contra a Covid-19, mostra o teste. A farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou ontem que sua potencial vacina contra o novo coronavírus pode ser em torno de 90% eficaz. O que eu acho engraçado é que politizaram a vacina também, e aí vai ter aquela briga de quem vende mais barato, quem vende mais caro, e aí realmente a gente não consegue entender onde é que vai parar essa briga também da vacina. Uma hora diz que aqui vai comprar chinesa, depois diz que não quer comprar chinesa, cada estado vai comprar de um lugar diferente, então eu realmente não consigo entender. A farmacêutica terá 200 milhões de doses da vacina até o final desse ano, com 700 milhões de doses prontas globalmente até o final do primeiro trimestre de 2021, disse a executiva de operações da empresa Pancheng ontem. A eficácia da vacina dependeu da dosagem e caiu para 62% quando aplicada em 2 doses integrais. Deixa eu dar outra observação, tá? Deixa eu dar outra observação para todo mundo aí que está falando da vacina. A vacina não imuniza literalmente 100%, tá? A vacina, a primeira dose, vai deixar, tá, o usuário, tá, o paciente, ele imune durante 6 meses, onde depois tomará a segunda dose da vacina. Então, não tem a eficácia que todo mundo estava esperando de tomar uma única dose e pronto, e já foi, tá? Então, essa é que é a diferença. Vamos lá falar um pouquinho, né, de Bruno Reis. Vai propor reforma administrativa em Salvador para 2021, viu? 2021, reforma administrativa. E aí, não sei, viu? Não sei. Não sei como é que vai ser isso aí não, viu? Mas vamos ver. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. O prefeito eleito Bruno Reis revelou ontem que vai enviar para a Câmara de Salvador nos próximos dias uma proposta de reforma administrativa. O prefeito eleito Bruno Reis, do Democratas, revelou ontem que vai enviar para a Câmara de Salvador nos próximos dias uma proposta de reforma administrativa para a nova gestão municipal que começa no dia 1º de janeiro de 2021. Segundo o prefeito eleito, ele diz o seguinte, que abriu possibilidades para que a legenda assuma secretarias do Republicanos. O partido tem nomes qualificadíssimos, segundo ele, tá? Que é o vereador mais votado da cidade, Luiz Carlos. Rapaz, não tem jeito para esses políticos não, viu? É bando de cara pálida mesmo, não tem jeito. Eu queria entender essas reformas administrativas. Aí vai pegar um vereador que foi eleito pelo povo e vai colocar para ser secretário. Eu realmente não consigo entender isso aí não. Sem contar os eleitos que estão dizendo que já vão criar novas secretarias para colocar os seus apadrinhados. Então, realmente é uma lástima e eu não consigo entender. Já chegou aqui nos nossos estúdios o presidente do PSL de Camaçari, Tiago Peixoto. Ele já vai entrar aqui agora, já vou botar ele no tribunal. É tribunal não, aí todo mundo fala que é tribunal, mas é brincadeira, não tem negócio de tribunal não. E aí, Tiago, tudo bem? Tudo bom? Pronto, o Tiago já chegou aqui. Pois é, viu, Daniel Godinho? Maroni, um forte abraço para você. Maroni, eu queria entender, né? Eu tava falando aqui agora. Não libera as escolas, mas o esporte também eu queria ver como é que ia liberar, viu, Maroni? Eu vi esses dias você comentando aqui a respeito das escolas, etc. Vamos lá ver, viu? Jamerson da Silva, rapaz, Jamerson, você, meu amigo, tá sendo o alvo do momento, viu? Ainda bem que eu, Jamerson, não tenho nem tempo de botar as pautas todas do que mandam aqui, viu? Mas, vamos ver, viu? Mas vamos ver. 13 horas e 15 minutos, Tiago Peixoto, seja bem-vindo ao programa Folha Notícias. Dispenso a apresentação porque você já é da casa, viu? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui nos ouvindo nesse momento. Mandar um abraço para Jamerson aí que está nos ouvindo, nosso vereador eleito. Mandar um abraço também para Rebinho, nosso vereador eleito aqui pelo partido PSL. A renovação chegou na Câmara de Vereadores, viu? Chegou e a gente vai botar para quebrar.
Rapaz, eu vou só dar uma notinha aqui por último, bicho, e nós vamos botar pra quebrar, viu, Thiago? Porque hoje parece que eu vou lhe dar uma apertada segura, porque eu tenho um monte de perguntinhas aqui para lhe fazer que realmente a população, é o que a população tem dito desde o dia da eleição, tá? Mas vamos lá, beneficiários do auxílio emergencial doaram mais de 54 milhões a campanhas eleitorais. Esse é o nosso Brasil. Imagine você que o cidadão estava recebendo o auxílio emergencial e doando dinheiro para político para fazer campanha. Só no país da gente que nós vamos ver isso aí, viu? Não tem jeito, não tem jeito. Boulos vai para 45% e reduz diferença para Covas, que tem 55% de Datafolha. Eu queria saber, sinceramente, como é que o sulista diz que o nordestino não sabe votar e está quase com o pé dentro de eleger o Boulos como prefeito de São Paulo? Rapaz, sinceramente, é um caso para ser estudado, viu? TRE inicia processo de lacração das urnas para segundo turno das eleições em Feira e Conquista. Rapaz, Feira de Santana e Vitória da Conquista, o pau tá quebrando, porque o Correria correu para lá, Semineto correu para lá, a cúpula toda, o métier alto da política, todo foi para Feira de Santana e para Conquista, e parece que lá, tá, o bicho vai pegar, como diz no popular, viu? E Daiane Pimentel, ela caiu, foi fora. Ela disse: eu não vou nem do lado nem do outro, eu vou ficar até só nos bastidores, viu, Thiago? Então, ela não quis se meter muito não, viu? Ela disse ontem na entrevista que eu vou ficar de fora. Tá até aqui ela, ó. Daiane Pimentel teve reunião secreta com Rui Costa para discutir apoio a candidato do PT em Feira de Santana. Já mudou de ontem para ontem. Rapaz, essa Daiane Pimentel, essa peca, viu? Ontem ela deu entrevista dizendo que não ia se meter. Hoje já tem uma reunião secreta. Isso é os paparazzo lá na porta de Rui, do gabinete de Rui, para descobrir os políticos que chegam lá escondidos. Eu me lembro aqui quando dizia que Fábio Lima estava correndo lá e fazendo as reuniões secretas com Elinaldo para pedir as secretarias. Aliás, Fábio Lima deveria ter vergonha na cara. Aliás, vergonha na cara eu sei que ele não tem, né? O cara pálido. Eu acho que foi um dos piores políticos dessa eleição foi o Fábio Lima. Para mim, realmente, graças a Deus que perdeu a eleição, mas é tão cara de pau que na segunda-feira ele teve coragem de publicar, rapaz, uma foto dizendo que é candidato a deputado. Eu, sinceramente, não consigo entender. Eu espero que o povo, a população, acorde e bote esse candidato em putrefação, porque eu disse que ele está em putrefação desde o início da campanha, porque com todas as negociações que o Fábio Lima tentou fazer, aliás, vindo do berço, né, de políticos que a gente percebe de que ele se coligou, irmão, era para poder realmente ele ficar fora, tá, da política por longos anos, viu, longos anos. Mas vamos lá, deixa eu começar a explorar o Thiago Peixoto aqui. Thiago Peixoto, final da eleição, PSL, 2 vereadores, bancada agora, pode-se dizer que é uma bancada. Você tem 2 vereadores e você também que foi candidato a vereador, fortaleceu muito o grupo do PSL. E aí eu queria começar a lhe ouvir, como diz meu avô, né, começar do começo. Nós percebemos, Thiago, que no período da pré-campanha houve uma disposição muito grande entre o PSL e o PV, que foi aquela questão dos grupos, que houve racha, etc. e tal. E naquele momento, Thiago, todo mundo dizia o seguinte, que algumas forças que o PSL precisava não ficaram com o PSL e que o PSL saiu no meio dessas confusões todas enfraquecidos. Como é que você faz uma análise, Thiago, daquele momento para o final da eleição? Bruno, é o seguinte, indisposição entre o PSL e o PV nunca teve, tá? Só para ficar claro. Mas assim, o PV teve um desgaste com os pré-candidatos que eles tinham lá, né, que foi uma parte dos candidatos que vieram com a gente nessa eleição, né, mas o PSL, eu já vinha conversando há bastante tempo com o Jamerson, desde a eleição de 2018, né, mas a gente sempre veio falando em montar um grupo e tal, para a gente sair candidato, né, então assim, quando a gente decidiu apoiar o governo Elinaldo, o prefeito Elinaldo, naquele momento os candidatos pensaram que o PSL teria vereador de mandato, né, e eles estavam buscando um partido que não tenha vereador de mandato, ou seja, eles procuraram o PV, fecharam com o PV, e antes já tinha uma conversa com a gente, né, mas quando a gente decidiu apoiar o prefeito Elinaldo, eles acharam
que o partido teria vereador de mandato, né? E foi o que não aconteceu. E aí, nesse meio termo, eu já vinha conversando com o Jamerson, né, que ele tinha uma parte do grupo e eu tinha outra parte também, né, que estava ali montado. E quando eu vi que eles estavam lá com problemas, né, dentro do partido, porque, segundo eles, né, os candidatos que estavam lá naquele momento falavam que o presidente do PV estava tentando pressionar o governo. Então, assim, e ele não teve a devida atenção por isso, né? Então, assim, a gente já estava na base do prefeito, né, sem fazer nenhum tipo de pressão, né, e a gente acha que a gente deve conquistar espaço, né? Por isso que esse foi um dos motivos até que Soldado Andrade saiu do partido, é porque ele queria espaço naquele momento, né, e eu falei, eu vou para conquistar. Então eu tô aqui para conquistar espaço, né? Se você não acredito, então não acredite, eu vou para conquistar. Eu primeiro tenho que trabalhar e ter minha conquista. Se ele achar que eu mereço algo, eu tô aqui para poder trabalhar e ajudar o governo a crescer, né? Mas se você não quiser, paciência. Então por isso que Andrade tem essa raiva de mim, né? Por conta dessas que ele achou que a gente não ia conquistar nada, né? Então assim, a gente está aguardando, ver o que vai acontecer e tal, não tenho pressa nenhuma, né? A todo momento a gente está bem tranquilo, não sou de fazer pressão a ninguém, não sou de entrar em contato, ficar pedindo, cobrando nada, né? Então assim, naquele momento o Jamerson entrou em contato comigo, eu entrei em contato com ele, a gente estava conversando, e aí ele falou, olha velho, aqui tá tendo problema, assim, assado e tal, então vamos ver se a gente consegue unir o grupo, não vai ter vereador de mandato. Eu falei, não vai, rapaz, não vai, vamos, para garantir, vamos lá, a gente conversa com a deputada. Eu levo o grupo até a deputada, levamos o grupo todinho até a deputada, ela garantiu isso pra gente, que não ia ter vereador de mandato, e todo mundo acreditou na minha palavra e na palavra dela. Então assim, a gente construiu um grupo, posso até dizer que pode ser um grupo político novo aqui na cidade, né? Então a gente conquistou espaços em Camaçari. O PSL conquistou espaços com seus candidatos, né? Cada candidato fez o seu trabalho, pediu voto, foi para a rua, né? Foi bem votado. Graças a Deus tivemos 11.090 votos, se eu não me engano, foi 11.190, algo assim, eu não estou lembrado agora. Mas assim, foi uma votação bastante expressiva de todo o partido. Eu queria parabenizar todos os candidatos que esteve do nosso lado, que acreditou no projeto de renovação. E hoje o projeto de renovação é uma realidade, né? Então, naquele momento, esclarecendo então, Tiago, naquele momento não havia uma disposição do PSL com partido nenhum. O que havia, na verdade, era candidatos que estavam em outros partidos, em outros grupos, que estavam tendo uma articulação diferente da de vocês. Teve vereadores, exatamente. E teve vereadores que queriam desarticular o PSL, né? Mas assim, todo momento a gente foi forte, foi firme, né? Mas eu acho que é normal isso, né? Quando a gente conseguiu montar o partido, que entrou todos os pré-candidatos ali naquele momento, vários vereadores me procuraram querendo entrar no partido, e eu falei, velho, a gente não vai colocar vereador de mandato, a gente tem um compromisso e a gente vai cumprir, a gente vai honrar. E foi assim que foi feito. Rapaz, e foi Seara, viu? Foi Seara porque teve candidatos que ficaram realmente com raiva, teve alguns, até vereadores que disseram que tentaram conversar e articular, mas não tiveram essa abertura. Imagine, Bruno, se a gente conseguiu fazer algo que ninguém nunca fez aqui no PSL de Camaçari. O PSL fez história aqui em Camaçari nesse ano de 2020, nunca teve vereador de mandato. Então, assim, foi um bom trabalho, eu acreditei muito nos candidatos, né? E, assim, o partido foi montado pela gente mesmo, né? Não teve mão de ninguém, não teve ajuda de ninguém, foi o grupo do PSL junto com o diretório do partido, né? Então, assim, foi muito bom. Eu nunca imaginei a gente fazer a mesma quantidade de vereador até do que a própria oposição, o PT. Sim. Então, assim, foi uma surpresa pra gente. Então,
foi uma vitória. O que se comentava e se analisava era que o PSL poderia fazer um vereador e um segundo na média, né? Mas vocês conseguiram 2, foram 11.090 votos, conseguiu uma expressão de voto também muito grande. Tiago, esses dias eu tenho ouvido muito da rua o seguinte, tanto as entrevistas que Jamerson tem dado, inclusive você deu uma entrevista pra gente aqui, e há rumores já essa semana que há uma conotação de vocês estarem no grupo político diferenciado, algumas pessoas acreditam nisso e outras não. Primeiro, pela postura do próprio Jamerson, quando ele diz o apoio ao novo presidente da casa, e nós percebemos que são 11 vereadores novos. No seu entendimento, Tiago, o que é que pode acontecer daqui para frente na Câmara? Você acredita que essa conotação que as pessoas têm dito de que você faz parte da base do governo e que o Jamerson também provavelmente vá para a base do governo, faça com que a Câmara de Vereadores ela não tenha a diferença política que todo mundo está dizendo que pode ter? Olha, a gente vai estar na base do prefeito, tá? Prefeito Elinaldo, a gente vai estar junto, né? Desde o primeiro partido a declarar apoio, a primeira deputada a declarar apoio foi o PSL. Inclusive conseguimos trazer emendas para Camaçari, né? 4 milhões ao total de 2019 até esse ano de 2020. Então, assim, fizemos um trabalho muito bom. A gente vai estar junto com o prefeito, não tem nenhum arranhão, não tem nada que possa fazer diferença. Todo momento ele sempre esteve nos ouvindo também, isso é bastante importante. Eu nunca vi político estar fazendo isso. Então, assim, o que a gente vê na maioria dos casos, assim, que, por exemplo, eu já tive outras experiências com o prefeito que nunca deu atenção. Então, assim, Elinaldo é uma pessoa que se preocupa, né? E aí, como é que tá os nossos candidatos? E aí, o que é que a gente pode ajudar? O que é que a gente pode fazer? Então, assim, sempre teve essa preocupação. Então, eu queria parabenizar ele por ele sempre estar ouvindo as pessoas. Acho que a política tem que ser feita de diálogo, tem que ser feita de ouvir as pessoas, ouvir a população, ouvir as lideranças. Isso é bastante importante. E ele faz isso. Então, assim, o Jamerson é uma pessoa que ele tem um embate dele com o presidente da Câmara, por exemplo. Então, assim, eles têm que se resolver entre eles, entendeu? Sim. Eu não me intrometo nisso. Então, eles têm que resolver o problema pessoal deles. Agora vai ser já briga de vereador, né? Agora é briga de vereador. Então, assim, eu não posso ficar me intrometendo em uma briga pessoal deles dois. Entendeu? Mas assim, eu acho que os dois devem sentar, conversar, se resolver. Né? Eu acredito que deve ter uma outra indicação de presidente da Câmara, é normal isso acontecer. Né? E não sei, talvez Jorge possa ir para uma secretaria ou ir para algum lugar e entrar um outro presidente, não sei, pode ser Flávio, Júnior Borges ou outro. Né? Quem o prefeito nos indicar, a gente vai estar avaliando e a gente poder ajudar. Se a gente também não achar que é aquele nome, a gente também vai falar, prefeito, esse nome aqui é melhor. Vamos discutir, vamos conversar aqui o que é que a gente pode fazer. Entendeu? Tiago, eu queria até ouvir também a sua posição. Jamerson, na entrevista com a gente aqui, disse que já é um pretenso candidato a deputado. E a gente percebeu esses dias que o prefeito também divulgou nas suas redes sociais oficiais uma possível candidatura da primeira-dama também como deputado, e a gente também já tem percebido que essa semana postou? Tem uma foto da primeira-dama nas redes sociais oficiais dele, inclusive. Sim. Tá, rumo a 2022 e etc. E a gente percebe claramente que a Ivoneide Caetano já tem também dado, já se articulado, já tem participado de algumas entrevistas e tem dito também uma possível candidatura. Você consegue enxergar o PSL podendo sim pleitear essa candidatura de deputado? Não só podendo, mas como também vai precisar. Eu acho que todo partido hoje vai precisar de candidatos, né, a deputada. E então possa ser uma porta aberta aí também para a gente poder colocar um candidato nosso aqui de Camaçari também, não vejo nenhum problema. Quando você fala, né, mais cedo aqui no início da entrevista, você fala que está se construindo um grupo político novo no município.
Como é que você também consegue enxergar essa projeção de vocês? O que é que vocês têm em mente? Você acredita que os dois vereadores do PSL, né, fortalecem o partido? Você acredita que vai haver essa diferença também do parlamento, do trabalho de vocês, da fiscalização e de uma política diferente no município? Bruno, acho que, como eu falei, tudo tem diálogo, né? Então a gente precisa conversar. Hoje eu tive com os dois vereadores, a gente estava conversando sobre estratégias, né, que a gente possa crescer o grupo, né? Porque assim, quando a gente decidiu montar um grupo, eu falei, a partir de hoje aqui a gente é uma família, a gente é um grupo, né? Então a gente tem que pensar no nosso grupo, ajudar o nosso grupo, né? Quem for eleito tem que estar ajudando o restante do grupo, Sim. Né? Independente de quem esteja lá. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer fortalecer o partido, sim. É claro, é evidente. Quem não quer fortalecer seu partido? Né? Então assim, a gente tem um grupo que a gente precisa fortalecer o nosso partido e a gente está... E o resto da população vai estar avaliando. Né? Pô, esse vereador aqui fez um bom trabalho. Será que ele pode sair candidato a deputado? Vamos avaliar sair candidato a prefeito ou algo do tipo? Tudo a gente tem que botar na mesa e dialogar. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho. Né? Tiago, nós temos alguns partidos aqui que eu percebi, tá, que caíram muito a expressão política. Dentre eles o próprio PCdoB, o PSB, o próprio PP, que se for pôr na balança não elegeu vereador nenhum, até porque a professora Angélica, a gente percebe que ela sempre teve vida própria. O PP não fortaleceu a professora Angélica, porque ela já vinha de uma campanha, inclusive, de deputado. Aí nós temos o PSOL, nós temos o PCdoB, nós temos o MDB, né, que caíram muito. E o PSL ele já sobe um pouco mais, principalmente agora por conta dessa bancada. Você acredita que, por conta dessas perdas também, vai fazer com que vocês tenham um pouco mais de facilidade da criação desse grupo político novo? Olha, a criação do grupo já foi feita. Né? Já foi feita e a gente já trabalhou. Então, assim, é continuar o trabalho. Os vereadores precisam fazer o trabalho, os candidatos também precisam continuar trabalhando, não pode esmorecer, não pode desistir. Eu mesmo vou continuar fazendo a minha parte. Eu acho que naquele momento eu precisava sair candidato, até porque se eu não saísse, iria entrar um outro com expressão de voto menor e poderia tirar mais um de dentro da Câmara. Então, assim, a gente tem que avaliar tudo. Tem que estar avaliando, tem que estar conversando. Eu conversei com os candidatos e aí... Talvez eu não vá, eu vou, como é que... E aí vocês acham o quê e tal? Não, tudo a gente tem que conversar. Temos que conversar de tudo. Agora, Tiago, nesse primeiro momento, quando vocês fizeram a seleção, vamos usar esse termo, para os candidatos a vereadores e ter essa imposição de não aceitar de mandato, qual vai ser a postura de vocês daqui para frente? Daqui para frente há a possibilidade de vocês receberem agora candidatos que de repente não foram reeleitos, candidatos que também tiveram sua primeira eleição, mas teve uma expressão política, uma expressão de votação boa, candidatos que de repente queiram entrar no partido para pleitear uma candidatura em 2022. Qual vai ser a postura do partido agora para essas pessoas? Olha, Bruno, acho que os vereadores que foram eleitos, eles têm que mostrar para que veio o projeto da renovação. Né? Então, assim, eles têm que trabalhar, demonstrar o trabalho que eles prometeram fazer pelo povo. Então eles têm que fazer a parte deles, fazer o trabalho. Né? Até porque se não fizer, a população vai dar o resultado negativo para ele na próxima eleição. Né? Então assim, eu acredito que eles têm que fazer a parte deles, né? E a gente vai sempre estar fazendo a avaliação daqueles candidatos que não tem nenhum problema, né? Com justiça, né? Isso a gente avaliou de todos os candidatos. Prestação de conta, tudo correto, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Acho que a gente tem que fazer essa avaliação na montagem do partido. E a gente fez tanto que ainda teve um candidato que ainda passou sem prestação de conta. Então, assim, no final a gente teve que substituir candidato. E o candidato que entrou no lugar desse que foi substituído, ele ainda teve 300 e poucos votos e teve um trabalho somente de 15 dias. Bom. Então, assim, o candidato ele é uma forte liderança. O cara trabalhou 10 dias sem material de campanha, até Fabiano o nome dele. Mandar um abraço para ele aí. Fez um excelente trabalho em 15 dias, teve 300 e poucos votos. Então, assim,
foi um resultado excelente para ele também. Talvez se ele tivesse desde o início, né, porque ele desistiu para apoiar esse que estava com problema na candidatura dele, né, por causa da prestação de conta, ele foi um cara vitorioso, na minha opinião. Então, assim, pessoas como essa não pode deixar de sair candidato, né? Porque talvez se ele tivesse os 45 dias ali trabalhando para sair candidato realmente, como ele foi os 15 dias, talvez ele tivesse 700, 800 votos e a gente poderia ter elegido mais um. Entendeu? Então, assim, eu avalio que tudo é o trabalho, né, o que faz aquela liderança. Se tem problema com justiça, se tem, não queremos. Se tem, não queremos, e se não tem, estamos juntos, vamos pro trabalho. Né? E todos os candidatos entraram no partido, todos os pré-candidatos naquele momento entraram sem promessa de entrar, todos foram feita a avaliação. Então, assim, foi muito importante todo esse processo, foi muito bom. Muito bom. Saímos vitoriosos. Rapaz, com certeza, viu? Gerson Abreu, forte abraço, rapaz, Gerson. Grande abraço aí, Gerson é cabo eleitoral forte de Jamerson, viu? Ave Maria, eu não aguentava Gerson falar em Jamerson 24 horas no ar, viu? 13 horas e 36 minutos, para você que está chegando agora, eu tô aqui com o Thiago Peixoto, presidente do PSL de Camaçari. Thiago, outra dúvida que nós temos, na verdade, foi essa polêmica que aconteceu das apurações, tá? E que tem muita gente que acredita que houve fraude, etc. Mas no seu olhar, tá? Na análise que você faz de vereadores que ficaram fora, de vereadores que foram reeleitos, de candidatos novos que tiveram expressão de voto e aqueles que não tiveram. Como é que você faz uma análise disso tudo também, Thiago? Você acha que alguns, de fato, não foram reeleitos porque demonstraram nesse último mandato agora uma morosidade muito grande? Nós percebemos que o ano passado, esse ano, os vereadores foram muito surrados aqui no município, sendo taxados como uma das piores câmaras de vereadores da região metropolitana. Você acredita que, independente da pandemia ou do que falam de fraude, essa votação foi condizente com essa manifestação que o povo já vinha de anos atrás? Olha, eu acredito, primeiro, que a abstenção foi muito grande por conta da pandemia. E eu não acredito nessa questão de fraude, não acredito. Eu acho que cada um teve o voto que mereceu. E assim, tem gente que fala em cancelar as eleições, isso aí não existe pra mim. E nunca vai existir. Daqui que cancela as eleições, já vai dar 4 anos de novo para a próxima eleição. Acredito que cada um deve fazer seu trabalho novamente e tentar buscar seu espaço, né? Agora eu tô vendo aí um monte de gente aí indo para a porta do TRE, falando que é fraude, que vai cancelar as eleições. Isso aí não existe. Não existe. Acho que cada um teve seu mérito, teve sua votação, teve pessoas que se assustaram com a votação que teve. Então, assim, tem que se acostumar e se acomodar. Eu tive minha votação, 448 votos, achei importante. Foi um bom trabalho que eu fiz, esperava mais. Eu estava esperando mais, mas tenho que me confortar. Tenho que ficar feliz, meu partido pelo menos elegeu 2. Entendeu? Me senti naquele momento como eu perdi a eleição, né? E me senti feliz também porque o partido fez 2. Então, assim, eu acho que foi um bom trabalho, foi feito um bom trabalho. Eu acho que cada um teve o voto que mereceu, que a população avaliou. Foi mudado 12 vereadores, né? 9 não, 12 vereadores, então assim, foi um número muito bom, acima do que já tem, mais da metade, né? Metade mais um. Ou seja, foi um número muito bom, a população estava querendo ouvir renovação, nomes novos. Foi muito bom. Cada partido aí botou 2 novos, né? Mesmo com vereadores de mandato, teve candidatos aí que desbancou vereadores. Foi muito bom. Eu acho que essa Câmara de Vereadores, nesse mandato, vai ser uma das melhores câmaras que Camaçari já teve. Tem muita gente comprometida ali com a sociedade.
Nós esperamos, viu? A população está aqui esperando. Eu nunca vi o povo pedir tanto para chegar janeiro, viu? Para poder ir participar da Câmara. Eu vou ser sincero, eu fiquei admirado até com a perda da eleição de Jackson. Sim. Eu não imaginava que ele perderia a eleição. Era o primeiro nome que todo mundo sempre dava da oposição. Eu pensei que ia ter quase 2.000 votos, não teve. Sim. Teve votação que foi surpresa mesmo. Realmente. Teve gente que já tinha comprado até o paletó. Comprei o paletó, Bruno. Comprei o paletó. Binho do 2 de julho já sabia que não ganhava as eleições. Partido muito fraco. Foi pro partido errado. Binho também teve aquele impasse ficou adoentado, ficou um tempão fora também, não deu tempo nem de articular. Ele poderia ter ido pro PP, um partido mais fraco, ter feito 2, sei lá. Cada cabeça cada um. Às vezes o orgulho sobe na cabeça, não quer mudar de partido, então ele tenta montar o partido dele e acaba dando errado. Rapaz. É coisa, viu, amigo? É coisa. Eu sei que o chororô tá até hoje, viu? Agora não se vende muito álcool em gel, não. Agora tá se vendendo muito lenço, porque gente, viu, Gerson? Chorando demais. Aqui um forte abraço. Produtos Raiz, um abraço. Luan também, um forte abraço aí, Luan. Outra pergunta, Tiago, e que eu vi muitas pessoas falarem na rua é o seguinte. Como é que você consegue enxergar agora uma nova gestão do prefeito Elinaldo? Nós temos um prefeito que não conseguiu entregar as obras e que foi um desgaste muito grande para a campanha dele, e a gente percebe que agora ele vai ter a oportunidade de tentar corrigir. Você acredita que é a hora dele fazer, inclusive, uma nova reforma administrativa? Acredito que sim, até porque temos novas lideranças políticas, né? E eu vejo não, antes de a gente estar com ele, a gente teve uma conversa breve que ele falou: Tiago, meu próximo mandato vai ser a maioria com o povo de Camaçari, né? Então assim, o que a gente precisa é agora enxergar o que é que vai acontecer, né? Tem muita coisa para acontecer, como você falou, tem muita obra para entregar, muita obra foi atrasada, né? Atrasada porque empresas que não tiveram compromisso, a pandemia também acabou atrapalhando porque não poderia fazer aglomeração e tal. Mesmo assim, eu avalio que foi feito muita coisa na gestão dele. Eu acho que os 2 primeiros anos teve alguns problemas, né, administrativos, até porque estava ali tentando organizar a casa, né? O prefeito Elinaldo, ele também ele estava ali entendendo o que era a máquina pública. Então, assim, no momento que ele conseguiu enxergar o que era a máquina pública, ele começou a colocar o governo para andar. Então, assim, os 2 últimos anos do mandato dele foram muito importantes até para a vitória dele, né? Porque muita obra acontecendo e tal. E, assim, tivemos em 2017 a organização da casa, né? Tivemos o problema de asfaltamento na cidade, que a última gestão entregou totalmente a cidade acabada nessa questão de asfalto, né? Toda esburacada, muitos problemas, os lixos na rua, né? Que o governo anterior deixou também. Então, assim, foram vários problemas que Elinaldo encontrou naquele momento ali quando ele assumiu o governo, né? Aí já teve problemas também em 2018 2019 com o problema do óleo, né? Óleo nas praias. 2020 a questão da pandemia, ou seja, não foi fácil Elinaldo tocar o governo que ele teve na última gestão, porque por tantos problemas que aconteceram que vieram de fora, inclusive, né? Que não é culpa dele. Então, assim, foram vários problemas, vários que aconteceram, que ele ainda conseguiu fazer algo pelo município, né? E aí a gente, nesse ano de 2020, com muitas obras para entregar, não foi feito por quê? Porque a empresa deixou o contrato, né? As construtoras, algumas deixaram o contrato. A outra situação é que veio a questão da pandemia, ou seja, acabaram atrasando as obras, né? A obra do viaduto mesmo era para ser entregue em junho, ou era julho a previsão, né? Então, assim, atrasou, né? Porque a empresa deixou a obra, né? Não ficou na obra, então teve que refazer todo o processo novamente para que
seja entregue a obra. Né? E aí a gente vê horto florestal, reforma de postos de saúde, escola, Avenida Jorge Amado ficando pronta, viaduto trabalhador. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no município. Ou seja, essa gestão agora vai entregar muita obra e eu acho que vai vir muita coisa ainda para o município. Você tem ciência, Tiago, de que a votação do prefeito, diante de todas as obras, diante, né, de tudo sempre, né, que foi comentado, porque nós percebemos de fato que Ademar, né, a gestão anterior foi realmente um desastre para Camaçari, né? Mas você fazendo análise também da eleição da majoritária, você com todas essas obras, com tudo que Elinaldo sempre divulgou e que a maioria na Câmara também do lado dele, você acredita que a quantidade de votos também foi aquém? Você acreditou que ele poderia ter um pouco mais de voto? Porque a Ivoneide Caetano entrou na disputa eleitoral um pouco mais tarde do que os outros candidatos, foram 11 candidatos, a gente percebeu claramente que foi 10 candidatos contra um, e todas as pesquisas às vezes pontuavam 60, 62 e etc. Sim. Você acha que é o momento de Elinaldo repensar também por conta dessa diferença dos votos? Olha, repensar, eu acho que a gente tem que estar repensando em todos os aspectos. A gente tem que fazer a avaliação de tudo que que aconteceu nas eleições, né? Então, assim, essa diferença também pode ter sido por conta da abstenção. Né? Quantas pessoas deixaram de votar? Quase 20 mil pessoas. Então, assim, é um número surpreendente que eu nunca vi. Então, se essa votação tivesse feito e a abstenção tivesse sido o mínimo, talvez poderia ter sido melhor a votação também. Entendeu? Então a gente precisa avaliar todas as eleições. Eu acho que deve ser avaliado sim. Né? Não foi fácil a eleição. Toda eleição eu acho que é difícil, é complicada. O trabalho é árduo. Então acho que tudo a gente tem que estar repensando, tem que estar dialogando, né? Tem que estar ouvindo as lideranças. Então assim, a gente precisa fazer uma avaliação. Eu concordo com a avaliação. Mas você acredita também, Tiago, que mesmo com essa derrota, a própria Ivoneide ela sai um pouco fortalecida, porque era uma candidata de que não tinha vida pública no município, era uma candidata que não estava no meio político, entrou num grupo praticamente goela abaixo, e agora a gente percebe que ela está em campo para deputada. Então, você acredita que nesse momento também o prefeito Elinaldo ele precisa também repensar nessa questão de 2022, porque no calor da emoção, a Ivoneide ela ainda continua andando e provavelmente vai tentar segurar essa quantidade de votos. Então, você acha que agora é a hora também da situação se posicionar? Olha, claro, com certeza. A gente tem que colocar candidatos aí a deputado. Né? Você me falou sobre a questão de Ivana, eu acho que ela seria uma ótima candidata. Ela faz muito pelo social aqui em Camaçari e tem que parabenizar ela junto com Andréa Montenegro da SEDES. Faz um bom trabalho, elas duas sempre estão ali pensando no que pode ajudar, né, o povo que mais precisa aqui do nosso município. Seria um nome bastante interessante. Né, como no PSL também tem um candidato querendo também ter seu espaço. Acho que a gente tem que estar avaliando todos os momentos. Todos os momentos tem que ser avaliado. Eu acho que aqui em Camaçari tem 2 grupos políticos que são muito fortes, né, o Democratas e o PT. Eu imaginava que poderia ter sido um pouquinho abaixo, mas assim, são 2 lideranças que são as maiores lideranças políticas de Camaçari, na minha opinião, que é o prefeito Elinaldo, que eu acho que hoje ele é a maior liderança política do município, e também o ex-prefeito Caetano. Eu acho que os dois são lideranças políticas muito fortes. E a votação não foi de Ivoneide, na minha opinião, a votação foi do PT, foi de Caetano, o trabalho que eles fizeram. Então, acho que tem que ser avaliado. O prefeito Elinaldo também fez um bom trabalho, fez uma boa campanha. Então, é o momento de avaliar sempre, estar analisando, ver onde a gente errou e o que a gente pode mudar e acertar. Tudo tem que ser feito. Tiago, quando você fala de grupo político novo, nós percebemos uma eleição com 11 candidatos a prefeito.
E teve um determinado momento da campanha que a população até acreditou que iria ter a possibilidade de se criar agora novos nomes para que se parasse com a polarização. E no decorrer do processo nós percebemos que várias candidaturas foram caindo. Você não acredita que isso só desqualifica o potencial político do município? Olha, Bruno, eu acho que também tem a ver com a escolha da população. Assim, a gente vê que esses são dois grupos políticos que sempre estão na frente do município. A gente, quando decidiu, vamos fazer um grupo de renovação para a Câmara de Vereadores, vamos. Mas de repente a gente montando um grupo desse e os vereadores lá fazendo um bom trabalho, por que não a gente colocar também uma candidatura? Ou fazer uma avaliação, ou analisar, ou conversar, dialogar, para que a gente possa colocar. Né? Então, tudo é diálogo, como eu falei mais cedo aqui. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a diálogo. Tem que estar sempre aberto a conversa. Rapaz, a gente esperava, inclusive, que algum desses 11 candidatos saísse fortalecido, mas parece que não foi o que aconteceu. Pelo contrário, tivemos sérios problemas com vários candidatos, né? O próprio André Pegova, mais o MDB, mais o PSOL e etc. E quem até surpreendeu a gente, quero mandar até um abraço, o Francisco Irmão. Acho que o Francisco Irmão foi o candidato que saiu mais fortalecido, porque saiu praticamente na frente de candidatos como o próprio ACS, que já foi vereador por 2 mandatos, do Josué Marinho, que já foi vereador por 2 mandatos, tá? Tiveram estrutura até melhor, e no arriar das malas, o Francisco Irmão ainda ficou na 4ª posição, então... Na pré-campanha, eu tive em um evento, né, que foi o primeiro evento que o Menino do Compartilha Bahia fez. Sim, dos vereadores. Candidatos a vereadores e tal. Nesse evento até encontrei Fábio Lima. E ele me falou, e aí, irmão, vou até o final. Eu falei, será, velho? Será que você vai? Não, eu vou. Então, boa sorte, meu irmão. Tô aqui do meu lado aqui, tô tranquilo e vamos pra luta. Aí ele seguiu o caminho dele, depois eu tô vendo ele aí colado com o Ivonei. Eu pensei que ele iria até o final, né, por ele ter falado isso. Mas... infelizmente ele foi pro lado errado, né? O Fábio Lima, desde o primeiro dia que eu entrevistei o Fábio, naquele momento eu já falava que Fábio não seria o candidato, porque nós percebemos inclusive o aporte, tá? Que ele não tinha, e também a musculatura política, que a gente percebia que Fábio ele não é um homem político, isso deixa bem claro. Então, nós já prevíamos isso no decorrer da campanha, de que ele ia até o final, mas é até o final lá do sítio do ex-deputado, para poder fechar, e que deu um tiro no pé, porque nós percebemos claramente que a ida de Fábio Lima não agregou tanto quanto eles pensavam, principalmente no litoral, e isso foi bem claro com a eleição, principalmente de Dene do Isqueiro, que é a alegação de que seria um dos candidatos do lado da situação que não estava fortalecido, e foi provado que de fato estava fortalecido. Além de Dene de Isqueiro, ainda teve Madi Areias, que foi muito bem votado. Sim. Teve Armando Cadeirante, que é do nosso partido. Foi bem. Teve 608 votos em Javá. Então, assim, o lado do prefeito Elinaldo teve votação bastante expressiva na aula, velho. Acho que foi uma vitória também essa questão aí. Pra gente finalizar, Tiago, eu tenho uma pergunta aqui também, que foi um fato muito curioso. Mais de 14 mil eleitoras a mais do que homens, Tiago. E nós percebemos que, infelizmente, uma vereadora eleita, né? Nós temos a professora Angélica, que é a nova, Fafá de Senhorinho, que já era a suplente, agora virou vereadora de fato. Então, contabilizando, tivemos apenas uma vereadora. Na sua concepção, Tiago, o que está faltando para empoderar a mulher em Camaçari? Cara, eu acho que a mulher precisa estar mais ativa. Temos até mulheres com potenciais no município, né? A própria Andréa Montenegro, eu pensei que ela ia sair candidata. Eu acho que ela é uma mulher bastante forte para sair candidata. Ela faz um bom trabalho, como eu falei. Tem outras pessoas aí também que vejo que fazem um bom trabalho, mas
A própria Dilma, eu até vi uma matéria. Eu achava que ela merecia sair, eu sou muito fã do trabalho dela. Sim. Entendeu? Acho que tem mulheres de potencial. Agora precisa das mulheres entrar na política, né? Ter a vontade de entrar. Eu até separei aqui uma matéria, Tiago, que foi na época publicitada que o prefeito estaria montando um Dream Team feminino. Sim, e aí foi muito curioso porque soou o nome da própria Andréa Montenegro, Ilai Ellery, a Márcia Attude. Ilai saiu candidata. Foi também, mas a votação não foi expressiva, mesmo usando nos santinhos a foto do pai e da mãe, tentando ver se dava uma conotação, mas não adiantou. A Janete Ferreira. Você acredita que o que aconteceu, Tiago, o que é que você acha que pode ter acontecido? Porque dos 12 nomes que saíram dessa matéria, apenas uma que prevaleceu, que foi Ilai Ellery. Então, todos os outros nomes não foram candidatas. Então, você acha que isso também fez com que não fortalecesse esse empoderamento, porque são nomes importantes do município? Eu acho que a gente precisava de mais. A gente teve várias candidatas aí, mulheres que assim não tem uma grande expressão. Mas temos mulheres com grandes expressões que não quiseram sair também. Sim. Então, assim, acho que se a gente tivesse mulheres mais fortes, poderia ter elegido mais mulheres. Olha, e teve a própria Rose Braga, que era um nome que todo mundo falou tanto, a Leonara Barreto, a Ana Gomes. Então, parece que elas não convenceram muito o público feminino. Agora, a Cristiane Bacelar, eu fiquei até triste por ela, eu acho que ela merecia, mas ela teve uma votação melhor do que na última eleição. Ela saiu bastante fortalecida, na minha opinião. 1.400 votos não é para qualquer um. Sim. Sim. Então é muito difícil uma pessoa ter 1.400 votos. Então ela é uma pessoa que merece estar. Vejo que ela fez até um bom trabalho na última gestão, né? Que ela passou aí uns 2 anos mais ou menos. De 2018 até 2020. E parabenizar ela, né? Por ter 1.400 votos não é fácil não, irmão. É o que a gente falou, viu? Mulher. E mulher ainda. Rapaz, homem come, né, Tiago? Eu sempre digo o seguinte, viu, Tiago? Ainda bem que eu nasci homem, porque homem quando briga com homem vai logo nos tapas, né? Tá tudo bem resolvido. Mas mulher com mulher quando briga, aí corre e fica conspirando uma contra a outra, né? E acaba o cerco todo, acaba a amizade, acaba brigando. Rapaz, o clube da Luluzinha. E eu acho que é isso que acontece às vezes com a mulher, viu, Tiago? Uma pede voto para outra, que pede para outra, aí começa aquele amaranhado entre elas, e aí, rapaz, e eu tava olhando esses dias, Tiago, eu não sei se eu rio ou se eu dou risada, e aí depois ninguém fica dizendo, porque Bruno bate e tal. Não é questão que bate, não, é porque vocês me dão subsídios para eu poder bater. Esse que é o problema, viu, Tiago? Como é que você cria um partido para as mulheres e preside um homem? Eu não consigo entender. Então, esses dias realmente eu fiquei transtornado, como diz até no nordestino, injuriado, quando eu peguei a lista, dos diretórios estaduais do Partido da Mulher Brasileira, e 90% já está sendo presidido por homens. Brincadeira. E aí eu não consigo realmente entender. Não foi esse partido que veio inclusive lá para a mão de Rita em Salvador, que bradou e que foi para a tribuna e etc. Ela foi a primeira a passar a presidência para um homem, ou seja, até a presidência nacional do partido agora é um homem. Então, como é que as mulheres querem esse crescimento na política? E detalhe, você vê que o Bolsonaro está se empenhando para poder fundar um partido, e o Partido da Mulher Brasileira, ele veio na época da fundação do PEN, que estava na rua também correndo trecho, de mais de 7 partidos, e o Partido da Mulher Brasileira conseguiu passar por todo mundo, inclusive Prona, partidos históricos, e o Partido da Mulher Brasileira conseguiu o registro primeiro do que todos eles, e agora me faz também no popular, uma presepada dessa, viu? Então, realmente, poderia um partido desse estar aqui no município, né, fortalecendo, como em outros municípios, que nós percebemos aqui na região, só a Moema Gramátio, que levou o seu troféu joinha e está lá de novo na cadeira. Não sei como ainda. Rapaz, mas o restante não. Camaçari deu homem, Dias Dávila deu homem, Pujuca deu homem, Catu deu homem, Alagoinhas deu homem. E aí, feliz por Dias Dávila também. Também, viu? Uma mudança muito boa. Isso, ontem eu conversei aqui com o vereador, entrevistei Alberto Castro merecia. Isso.
E detalhe... Ele já lutou bastante por Dias d'Água. Rapaz, veja como são as coisas, viu, Tiago? Como é engraçado. Você vê que o Alberto Castro, ele já fez parte de todos os dois grupos políticos. E agora ele sai sozinho e ganha a eleição. Veja como a política é. Né? Então, eu realmente acredito que semana que vem eu devo estar com o Alberto aqui. E ontem eu entrevistei, inclusive, Júnior de Araci. E ele já falava justamente isso. E eu via nas redes sociais também a postura do Alberto Castro. Ou seja, ele foi um gentleman, ele agradeceu a todo mundo, em nenhum momento ele ofendeu ninguém, ele fez o que a gestão da prefeita Jussara fez na última eleição, de mandar os outros arrumar a mala e BBB e tal, e eu não concordo com esse tipo de postura. 14 horas em ponto, o Tiago Peixoto, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você sabe que aqui está sempre aberto para tanto o PSL como para a própria pessoa do Tiago Peixoto, e lhe agradecer, lhe parabenizar mais uma vez pelo seu partido, parabenizar. Eu sei que nos bastidores a gente come o famoso pão que o diabo amassou, né, Tiago? Que ninguém acredita nada, que é um doido, que é um maluco e BBB e tal. Mas parabéns, eu espero que vocês tenham sucesso, eu espero que a gente possa trazer muito mais boas notícias pra gente, tá bom? Pode ficar à vontade. Bruno, agradecer mais uma vez, né, por estar aqui no seu programa. Sempre o espaço está aberto aqui pra gente. Isso é importante, a gente está buscando espaço. Então, agradecer por sempre você estar aqui abraçando o nosso partido, nossos candidatos, os vereadores que foram eleitos. Eu já vi que o Jamerson esteve aqui. Então, assim, são momentos que a gente tem que agradecer. Agradecer aos candidatos que participaram desse pleito nesse ano de 2020. Agradecer por eles terem confiado. Eu estou vendo que Di Passarinho está online aí, mandar um abraço para ele aí também. Ele foi um dos candidatos do nosso partido. Então, parabenizar todos os candidatos que estão aí na luta com o PSL. A gente, como eu falei, a gente está com um grupo político que a gente construiu. Sem vocês a gente não estaria aqui. Então, a gente só tem a agradecer a todos que confiaram, primeiramente, em mim. Segundo, na deputada professora Daiane Pimentel, que nos ajudou nessa questão, e agradecer também ao prefeito Elinaldo por ter nos recebido muito bem aqui em Camaçari, por estar sempre nos ouvindo. Então a gente é importante num processo político aqui de Camaçari. A gente conseguimos eleger 2 vereadores, foi um número muito bom. Então eu só tenho a parabenizar todo mundo e agradecer muito, agradecer a Deus também por a gente estar aqui. Não foi fácil, recebemos ameaças. Então, graças a Deus a gente está bem, estamos aqui para contar essa história. E quem sabe lá na frente a gente está contando para os nossos filhos, para os nossos netos, o que a gente fez aqui no nosso município. Fizemos história. Parabéns. Um abraço a todos e muito boa tarde. É isso aí, viu? O Júnior tá dizendo, meu presidente é barril. Quem? Júnior Café. Júnior Café, tá aqui, presidente do PSL Jovem. Ele tá dizendo aqui, meu presidente é barril, Di Passarinho, obrigado. É isso aí, Di. Di, semana que vem marcar pra você vir aqui, viu, Di? Eu sei que não deu pra você voar muito não, mas se segura aí. Na próxima. Na próxima, né, Tiago? Depois convida aí o Júnior Café, Di Passarinho, a galera pra vir aqui. Júnior Café, ele é uma pessoa muito importante aí. Esteve com a gente em todo momento, acreditou no partido. Ele é presidente do PSL Jovem aqui, tem boas ideias, tem conversado com muitos jovens aqui no município. Fez um bom trabalho também junto do nosso partido aí. Pronto, é isso aí, viu? De passarinho é assim mesmo, irmão. Lembre-se que o passarinho, a mãe empurra, ele bate asa, cai. Mas ele volta e empurra até conseguir voar, viu? Uma hora você consegue. 14 horas e 4 minutos. Um forte abraço para todos vocês e convidar, não esqueçam, sexta-feira, na Arena 2 de Julho, terá 50 expositoras. Mulheres que empreendem, transformam, vão estar lá. Então dê um pulinho lá, não esqueça de visitar. Vai ter gastronomia, vai ter vestuário, vai ter beleza, estética, distribuição de brinde, vai ter desfile infantil, enfim. Começa às 10 horas da manhã e vai até às 18 horas. Vamos estar lá fazendo a transmissão ao vivo desse evento, viu? 50 mulheres. E a gente falando de mulher aqui, é a semana do empreendedorismo feminino. 14 horas e 4 minutos, um forte abraço para todos vocês e amanhã estaremos aqui novamente, se Deus permitir.
Já ouviu? É isso aí. Gui tá dizendo que é verdade, que tem demais.